A Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da história da América do Sul, teve início em 1864. O Paraguai, sob o comando de Francisco Solano Lopes, se viu em conflito direto com a Tríplice Aliança Brasil, Argentina e Uruguai. Tensões políticas e territoriais, como um caldeirão prestes a ferver, culminaram na invasão do Mato Grosso pelo exército paraguaio em dezembro de 1864. A guerra, como uma força da natureza, se transformaria em um cataclismo que mudaria para sempre o destino das nações envolvidas. O Paraguai, um país próspero e ambicioso, aspirava a um papel de destaque no cenário regional, como um gigante adormecido pronto para despertar. Solano Lopes, imbuído de um nacionalismo fervente, acreditava na força de seu exército e na capacidade do Paraguai de desafiar seus vizinhos maiores, como Davi enfrentando Golias. No entanto, a Tríplice Aliança, impulsionada por seus próprios interesses estratégicos e econômicos, estava determinada a conter as ambições paraguaias, temendo a sombra que o país poderia lançar. O palco estava montado para um confronto épico, uma batalha de titãs. O Paraguai, com sua determinação inabalável, e a Tríplice Aliança, com sua superioridade numérica e recursos, se enfrentariam em uma luta brutal, um turbilhão de violência que testaria os limites da resistência humana. Os próximos anos seriam marcados por batalhas sangrentas, atos de heroísmo extraordinário e perdas inimagináveis para todas as nações envolvidas. Um capítulo trágico que ficaria gravado na memória do continente. Em dezembro de 1864, o rugido da guerra ecoou pelo continente sul-americano, como um trovão que anuncia a tempestade. As tropas paraguaias, lideradas pelo audacioso coronel Vicente Barrios, cruzaram a fronteira e invadiram a província brasileira de Mato Grosso, um movimento ousado que incendiou o pavio da guerra. Este ato decisivo, como uma pedra lançada em um lago tranquilo, marcou o início das hostilidades e lançou a região em um conflito que duraria mais de 5 anos. Um redemoinho que ninguém conseguiria conter. A invasão do Mato Grosso foi um movimento estratégico por parte de Solano Lopes, um xadrezista movendo sua peça com astúcia. Ele visava garantir o controle da estratégica região e, ao mesmo tempo, abrir um caminho para o ataque ao Rio Grande do Sul, a artéria vital do Brasil. As tropas paraguaias, bem treinadas e motivadas, avançaram rapidamente por um território vasto e desafiador, como uma onça perseguindo sua presa. As forças brasileiras na região, em menor número e mal preparadas, foram obrigadas a recuar diante do ímpeto do ataque paraguaio, como folhas secas diante de um vendaval. Fortes e cidades caíram sob o controle do Paraguai, consolidando seus ganhos iniciais e colorindo o mapa com suas cores. No entanto, a vitória no Mato Grosso seria efêmera, um breve raio de sol antes da tempestade. A Tríplice Aliança, galvanizada pela agressão paraguaia, começou a mobilizar seus exércitos, preparando-se para retaliar com força total, como um gigante despertado de seu sono. A Batalha de Tuiuti, travada entre 24 e 25 de maio de 1866, marcou um ponto de virada na Guerra do Paraguai, um divisor de águas em um mar de sangue. Foi a maior batalha já travada na América do Sul, uma demonstração brutal de força e determinação de ambos os lados. O exército paraguaio, sob o comando de Solano Lopes, planejava uma ofensiva surpresa, um golpe de mestre que poderia mudar o rumo da guerra. A batalha começou com um ataque furioso das tropas paraguaias, que surpreenderam e quase derrotaram as forças aliadas. No entanto, a Tríplice Aliança, liderada pelo general Osório, conseguiu reagrupar suas forças e lançar um contra-ataque implacável. Ao final de 2 dias de combates brutais, as forças paraguaias foram obrigadas a recuar, deixando para trás milhares de mortos e feridos. A Batalha de Tuiuti, embora uma vitória estratégica para a Tríplice Aliança, teve um custo humano terrível para ambos os lados.
Curupaiti, a fortaleza inquebrável. Após a Batalha de Tuiuti, as forças da Tríplice Aliança avançaram em direção a Assunção, capital do Paraguai, com a esperança de dar um fim rápido à guerra. No entanto, seu avanço foi detido nas margens do rio Paraguai, onde se depararam com a fortaleza de Curupaiti, um bastião inexpugnável que se tornaria um símbolo da resistência paraguaia, um espinho no calcanhar do inimigo. Em setembro de 1866, a frota brasileira tentou romper as defesas de Curupaiti em um ataque audacioso, buscando abrir caminho para a capital inimiga. No entanto, os paraguaios, liderados pelo coronel José Dias, estavam preparados, como um exército de formigas defendendo seu formigueiro. A artilharia da fortaleza, estrategicamente posicionada, abriu fogo contra os navios brasileiros, causando pesadas baixas e transformando o rio em um caldeirão fervente. A Batalha de Curupaiti foi uma vitória decisiva para o Paraguai e um revés humilhante para a Tríplice Aliança, um golpe duro na moral inimiga. A fortaleza, que parecia inexpugnável, permaneceu firme, barrando o avanço aliado em direção a Assunção, como um gigante de pedra protegendo sua cidade. A resistência feroz dos paraguaios em Curupaiti demonstrou sua determinação inabalável em defender sua pátria até a morte, um grito de desafio que ecoava pelas trincheiras. Batalha de Acosta, Nhu, a tragédia dos heróis mirins. A Batalha de Acosta Nhu, ocorrida em 16 de agosto de 1869, é um dos episódios mais tristes e comoventes da Guerra do Paraguai, uma ferida aberta na memória do país. Nesta batalha desigual, cerca de 3.500 soldados paraguaios, muitos deles crianças e adolescentes, enfrentaram mais de 20.000 soldados da Tríplice Aliança, uma luta Davi contra Golias. Com o exército paraguaio em ruínas, Solano Lopes recrutou todos os homens aptos a lutar, incluindo meninos com menos de 12 anos, a última esperança de uma nação desesperada. Esses jovens soldados, conhecidos como Nhandu, lutaram com coragem e ferocidade inspiradoras, defendendo suas posições com a vida, como pequenos guerreiros defendendo seu lar. No entanto, a superioridade numérica e o poder de fogo da Tríplice Aliança eram esmagadores, um mar de soldados contra um punhado de bravos. Os Nhandu, apesar de sua bravura, foram massacrados pelas forças aliadas, um sacrifício heróico que manchou de sangue a terra de Acosta Nhu. A Batalha de Acosta Nhu se tornou um símbolo da tragédia da guerra e do sacrifício inimaginável do povo paraguaio, uma cicatriz que jamais será esquecida. A queda de um líder, Solano Lopes em Cerro Corá. Após anos de combates implacáveis, o Paraguai estava em ruínas, um gigante caído dilacerado pela guerra. A guerra havia devastado o país, dizimando sua população e destruindo sua infraestrutura. Um cenário desolador que partia o coração. Solano Lopes, outrora um líder poderoso, estava agora reduzido a um fugitivo, perseguido pelas forças da Tríplice Aliança, como um leão ferido acuado por hienas. Em 1º de março de 1870, Solano Lopes e seus últimos seguidores foram cercados em Cerro Corá, perto da fronteira com o Brasil, o último ato de um drama sangrento. Recusando-se a se render, Lopes lutou até o fim, morrendo com um grito de "Morro com minha pátria!" em seus lábios, um epitáfio que ecoaria através da história. A morte de Solano Lopes marcou o fim da Guerra do Paraguai, o apagar das luzes em um palco manchado de sangue. O conflito, que durou mais de 5 anos, deixou o Paraguai em ruínas, com sua população dizimada e seu território ocupado pelas forças da Tríplice Aliança, um preço alto demais a pagar pela ambição de um líder. O fim de uma era, consequências e legado da guerra. A Guerra do Paraguai, um dos conflitos mais sangrentos da América Latina, terminou em 1870.
deixando devastação e sofrimento incalculáveis. O Paraguai emergiu em ruínas, com sua população dizimada e economia destruída. As consequências foram profundas e duradouras, como raízes que se agarram ao solo. O Paraguai perdeu uma geração inteira de homens, e sua economia levou décadas para se recuperar. A Guerra do Paraguai serve como um lembrete brutal dos custos da guerra e dos perigos do nacionalismo exacerbado, um espelho que reflete a face sombria da humanidade. Apesar da devastação, o povo paraguaio demonstrou resiliência extraordinária, reconstruindo seu país lentamente a partir das cinzas, como a fênix que renasce das chamas.